Deixa-me cá ver. Será que já estamos em direto? Já estamos. Já está aí alguém? Sim? Não? Talvez? Ora, vamos então continuar aqui a ver se partilho esta situação. Esta aula, chama-se Aula Masterclass. Ahm, Aqui, noutro local, ainda não sei. Estamos em direto mesmo? Estamos. Porque não estou a ver aqui. Ah, agora sim. Agora sim, agora está bonito. Ora, vamos tirar aqui isto. E vamos pôr aqui. Digam, alguém que diga olá? Não? Uma questão? Uma pergunta? Sim? Ora. Já tenho aqui uma pessoa, pelo menos uma pessoa que está a ver isto. Fantástico. Ora bem, o que é que temos mais aqui? Sim. Ok. Meus queridos e queridas, boa noite a todos. Eu sou o Júlio Barroso, para quem não me conhece, mas com certeza conseguem perceber aqui pela plataforma. E vamos falar hoje sobre aquela que eu chamei a escada do propósito. E o que é que eu quero dizer por escada do propósito? Quer dizer que, na minha opinião, descobrirmos e vivermos o nosso propósito de vida não deve partir de uma perspectiva muito limitada, numa só forma de encarar essa questão, mas deve, antes pelo contrário, considerar tudo aquilo que a nossa consciência pode abarcar de uma forma que faça sentido. E, portanto, vamos tentar organizar isto de uma maneira que nos permite navegar entre os níveis. Podemos subir e podemos descer, por isso é que daí a metáfora da escada. Podia ter usado outra, mas usei esta. E quando temos essa escada ao dispor da nossa consciência, da nossa percepção, podemos então perceber qual é o degrau em que nos queremos pôr para perceber uma determinada realidade que faça sentido para esparçarmos aquilo que será o nosso propósito de vida. E o que é que fala-se tanto em propósito hoje em dia, e agora parece que com esta situação do Covid-19 somos desafiados a, na minha opinião, ver o propósito de uma forma muito mais abrangente do que aquela que se calhar a maioria de nós via até aqui. Portanto, somos desafiados, na minha opinião, a ver o propósito de uma maneira que de facto considere não só a nossa própria esfera individual, como a nossa esfera coletiva, quem sabe, e acho que está cada vez mais claro que é importante, o nosso planeta e se calhar até além do nosso planeta, porque já algumas das pessoas mais avançadas da nossa sociedade consideram precisamente o propósito nessa perspectiva. Temos vários dos empreendedores, só para citar um exemplo, mais conhecidos e mais badalados, como por exemplo o Elon Musk, que na opinião dele o nosso propósito passa, por exemplo, para, nos próximos tempos, colonizarmos Marte. Isto é apenas um pequeno exemplo de alguém que levou um dos níveis que eu identifiquei nesta escada do propósito para articular e desenvolver todo um conjunto de iniciativas e de projetos que dá, na qual investe milhões e milhões de euros. Claro, é o Elon Musk, nós não somos o Elon Musk, mas mesmo assim é um exemplo de como podemos então aplicar esta perspectiva mais ampla para podermos, de forma concreta, nas nossas vidas, nas nossas realidades, seja onde seja, aplicar a visão que vai devolver os resultados que nós pretendemos. Portanto, isto na verdade é como se fosse uma espécie de telescópio, também, se quisermos, não é? Além da metáfora da escada, uma espécie de telescópio que faz com que possamos regular a nossa capacidade de ver determinadas realidades que são mais ou menos próximas de nós, mas que na verdade estão interligadas com a nossa missão na vida, com o nosso propósito. Na realidade não são a mesma coisa. Eu vou focar aqui mais no termo propósito, já agora um pequeno parênteses. Na minha perspectiva, missão é mais, na realidade, um projeto, se quisermos, de concretização do propósito. E, portanto, é uma componente dinâmica. E o propósito é mais o foco para o qual essa jornada se encaminha. E, portanto, aqui a escada permite-nos então regular a nossa perspectiva para termos focos, ou um foco que faça sentido em cada momento em função daquilo que nós queremos de facto ser. E, portanto, se calhar tentar perceber um pouco, mas na final de contas, o que é isto do propósito? Há tantas definições que se podem dar de propósito
Para mim, o propósito pode-se resumir assim, e podia dar aqui diferentes definições, mas está-me a ocorrer que esta pode ser uma boa definição. É a arte e a ciência de produzirmos significados autênticos a partir daquilo que somos. Portanto, vamos então pegar nesta definição de propósito. A arte e a ciência de produzirmos significados autênticos para a nossa vida a partir daquilo que somos. E, portanto, se a arte e a ciência de produzir significados, conseguimos já ter automaticamente qual é a disciplina, digamos assim, a prática repetida que nos vai então permitir subir e descer nos vários níveis da escada do propósito. É a prática de produzirmos significados autênticos que nos dão uma sensação de plenitude na vida, realização e plenitude na vida, de satisfação, de gratificação com o que estamos a fazer. Uma espécie de aceitação mais do que satisfeita, até entusiástica, por vezes, em fazer as coisas, em colocarmos o melhor do nosso empenho, da nossa energia, do nosso caminho, para que possamos então ser cada vez mais, viver cada vez mais em aderência à verdade daquilo que somos. E, portanto, sem muito mais demoras, saltar aqui já para a escada do propósito. Eu estava aqui a pensar se começava por cima, se começava por baixo, no topo ou por... Se calhar podemos começar por baixo e vamos subindo. E depois podemos perceber como é que podemos saltar, porque isto, a criação de significados, depende imenso da nossa imaginação. E, portanto, nós podemos saltar e podemos navegar entre os vários níveis. Não precisa de ser linear, não temos de subir a escadinha passo a passo, embora seja útil. Podemos fazer saltos entre níveis, para passar para o nível 10, ou para o nível 2, ou para o nível 4, ou para o nível... conforme nós quisermos. E, portanto, também não vou fazer aqui uma exposição toda muito de sala de aula, em termos de como navegar ou subir e descer nesta escada. Vou fazer aqui uma exposição, se calhar uma apresentação mais sumária dos vários níveis e poderes articular e demonstrar como é que isso tem impacto real nas nossas vidas. Impacto prático, umas vezes concreto, outras vezes mais abstrato, mas um impacto sempre individual e que vai refletir-se no bem-estar que nós conseguimos de facto viver e criar com aquilo que fazemos. E, portanto, o primeiro nível aqui, na parte de baixo, é aquilo que eu chamei o propósito vital, se quisermos, o propósito que está ligado à dimensão mais energética e mais imediata e individual da nossa vida. Portanto, é o propósito que depende daquilo que podemos chamar dos 4 elementos. Portanto, depende do elemento terra, que é a nossa parte física, corporal e prática também, pois depende do elemento água, que é a dimensão emocional, sentimental. Depende do nosso elemento ar, que é a nossa dimensão mental, intelectual, se quisermos. Depende do nosso elemento fogo, que é a nossa dimensão espiritual, neste caso, que também se pode traduzir na dimensão ética, de valores, de ideais. E então, estas 4 dimensões, a dimensão física, emocional, mental e espiritual, são as 4 dimensões que constituem o primeiro nível da escada do propósito, que é o propósito vital. Como é que podemos ativar a cabeça para começar a predispor, aquecer, entre aspas, estes 4 níveis para eles libertarem o melhor do seu potencial? Na minha percepção, na minha prática e nos meus acompanhamentos, aquilo que eu recomendo é atenção plena. Atenção plena que pode-se conseguir através de práticas de focalização ou contemplação, de práticas meditativas mindfulness enquanto tal, se lhe quisermos chamar assim, ou atenção nas realidades que compõem o nosso meio circundante, sem rotulagem, sem a visão, sem a... Como é que eu ia dizer? Sem a colagem racional que põe estáticas as realidades dentro de determinadas balizas que nós já estamos habituados. E, portanto, esta é a primeira dimensão, é a dimensão do propósito vital. Segunda dimensão, propósito que eu chamo circunstancial, ou propósito de cena. Se quisermos agora ligar esta dimensão a este nível da escada ao ponto onde nós estamos, é quarentena. Estamos todos numa cena
talvez das vezes no planeta em que mais pessoas dos 7 e em crescendo bilhões de pessoas neste momento é a cena quarentena. Portanto, nós estamos nessa cena quarentena e nessa cena quarentena qual é o propósito disso? E, portanto, produzir respostas, lá está, que tenham significados únicos para nós, que sejam construtivos e aderentes à nossa autenticidade, é dizer, para que é que esta quarentena, esta cena quarentena, serve? Qual é o propósito dessa cena quarentena na minha vida, no meu melhor, na expressão da minha verdade, da minha autenticidade? E este é o segundo nível. O terceiro nível é um propósito que eu chamo de propósito narrativo ou estrutural, que é basicamente a narrativa interna predominante, o padrão de história pessoal que eu conto a mim mesmo sobre a minha vida. E aqui já pressupõe uma certa continuidade, já pressupõe uma repetição do tipo de histórias que eu conto a mim mesmo. Claro, estão relacionadas com os níveis anteriores, porque uma ressalva, todos estes níveis vão sendo cumulativos. Portanto, os níveis superiores vão sempre relacionando-se com os níveis inferiores e vão integrando as lições que vamos libertando desses níveis inferiores. E, portanto, este propósito narrativo, o que é que ele nos vai devolver? Vai-nos devolver, no final do dia, eu estou-me a aproximar ou a afastar da minha verdade pessoal. Através das decisões que tomo, dos hábitos que tenho, das circunstâncias em que me envolvo, das escolhas que faço, das atividades que faço, as pessoas com quem interajo e crio relações, ou não crio relações, ou não interajo. O que é que isto, no fundo, me vai fazer em termos de uma narrativa que eu possa contar a mim mesmo valeu a pena? Se for a pegar naquele exercício famoso, o desenvolvimento humano, de o que é que gostarias que dissessem no teu elogio fúnebre, ou o que é que gostarias que escrevessem na tua lápide, o que é que poderias escrever num obituário, etc. Há múltiplos exercícios sobre todas estas dimensões, como nós sabemos. O que é que diriam? O que é que diria essa... O que é que diria essa lápide? O que é que diria esse elogio fúnebre? O que é que diria? O que é que nos diria? Portanto, a dimensão, o nível propósito narrativo aponta-nos precisamente para essa questão. O que é que a nossa narrativa interna está a gerar no encaminhar para irmos cada vez mais rumo àquilo que já somos. E estes são aquilo que eu chamo as perspectivas ou os pontos de vista individuais. Portanto, estes 3 primeiros níveis são uma secção da escada que é a secção individual, por assim dizer, em que nós estamos ainda muito focados na nossa própria perspectiva particular e única, específica, eu-centrada da vida e daquilo que essa vida contribui ou não para a nossa noção de plenitude, significado e valor. É a dimensão típica tradicional que é trabalhada nas abordagens de desenvolvimento humano que se baseiam na descoberta do propósito. Na minha opinião, praticamente todos os livros, com algumas exceções honrosas e muito significativas, claro, mas praticamente todos os livros, todas as abordagens, ou quase todas as propostas que existem de processos de coaching, acompanhamento, etc., focam-se fundamentalmente nestes 3 níveis. Obviamente que não estão erradas, na minha opinião, são manifestamente insuficientes, porque são como uma manta que fica demasiado curta e que, se puxamos para a cabeça, destapamos os pés, puxamos para os pés, destapamos a cabeça e andamos neste movimento em que sabemos que, na verdade, parecemos que estamos enfiados num ciclo vicioso em que é uma espécie de roda dos ratos, em que não conseguimos perceber muito bem como é que esta questão do propósito, entre aspas, bate a bota com a perdigota, como é que nós conseguimos traduzir isto de uma forma efetiva, não só para lidar com as nossas inquietações e ansiedades e anseios e vazios existenciais, como com os desafios que se deparam no nosso dia-a-dia. E, portanto, daí eu achar que é importante considerarmos mais 7 níveis para cima, e é esses que vou falar a seguir, e desses 7 níveis diferenciam-se em mais 3 etapas. E, portanto, o próximo nível, que entra na etapa coletiva, ou na perspectiva coletiva de propósito de vida, é o nível de propósito comunitário, que é precisamente o nível de propósito que está, parece-me a mim, a ter iniciativas mais claras e mais evidentes em termos da nossa consciência,
neste momento sobre aquilo que é a vivência que nós estamos a ter com esta ativação do propósito circunstancial, que é quarentena, que estamos a ver várias iniciativas que estão a despontar relativamente ao combate ou à superação da situação do Covid-19. Que é como é que nós, na nossa comunidade, vamos lidar com aqueles que são mais carenciados? Como é que vamos lidar com aqueles que têm menos possibilidades de aceder a apoios ou ajudas? Como é que vamos louvar aqueles que nos estão a apoiar nesta altura difícil? Os profissionais que estão no terreno, profissionais de saúde, profissionais de segurança, que dão apoio ao sem-abrigo, que têm qualquer tipo de papel público neste momento, em que estão, entre aspas, na linha da frente, não é? São bastiões da salvaguarda coletiva. São tudo questões que apontam para a questão do propósito comunitário. E como é que nós nos envolvemos com isto? E como é que nós, e fazendo a ligação com os níveis anteriores, como é que nós, nas nossas narrativas, nas nossas circunstâncias e nas nossas maneiras de estar e de encarar a realidade, ao nível físico, emocional, mental e espiritual, participamos naquilo que a nossa comunidade precisa, sendo quem somos? Este vídeo pode ser um exemplo, este e muitos outros vídeos, que eu tenho visto imensas propostas de outros colegas que estão, de facto, a oferecer a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vocação e função para poder apoiar a todos, nesta etapa em que temos a necessidade e também o imperativo, sim, de estar no nosso melhor, ou mesmo não estando nesse melhor, fazer movimentos rápidos, e lá está, e subir e descer as escadas da nossa consciência, movimentos rápidos que nos devolvem então aos estados de ânimo que podem de facto fazer a diferença nas nossas casas, nas nossas famílias, para começar, são o primeiro nível de comunidade, nos nossos relacionamentos, todo o tipo de interações entre mim e o outro e os outros. Portanto, o propósito comunitário é, sem margem para dúvidas, um nível que tem de estar cada vez mais à tona, tem de estar cada vez mais forte, vigoroso e presente nas nossas iniciativas para podermos, de facto, dar o passo em frente. E se a maioria da humanidade, de facto, poder transcender a sua visão do eu e ligar-se a este nível do propósito comunitário, já é um serviço imenso para todos nós podermos dar o salto que precisamos dar para que as coisas possam correr cada vez melhor mais à frente. Mas há um nível acima desse, é um nível ainda mais, e agora começa a ser um nível mais estratégico, e que, na minha opinião, é extremamente precioso e útil, que é o nível do propósito societário, que é assim que eu lhe chamei, podemos chamar de propósito social, e que vê a nossa comunidade de uma maneira mais ampla do que simplesmente aquilo que nos é mais imediatamente vizinho ou circundante. Portanto, já não estamos só a olhar para a nossa família, ou para o nosso prédio, ou para o nosso bairro, ou para a nossa cidade até. Podemos estar a pensar no nosso país, podemos estar a pensar em todo o tipo de atividades que se desempenham naquilo que podemos chamar no marketing do nicho, ou num setor, ou numa indústria, no marketing dos negócios, nesse tipo de linguagem e perspectiva. E então perceber como é que nós, com os nossos talentos e com as nossas vontades, com as nossas aspirações, com tudo aquilo que vem para baixo e também com os relacionamentos que já criamos, com a nossa inserção comunitária, como é que nós podemos servir, de que forma é que isso impacta na nossa sociedade, quais é que são os efeitos secundários, tanto positivos como negativos, como é que podemos ampliar os positivos e limitar aqueles que não são positivos, os negativos, e como é que vamos fazer que isso de facto faça a diferença para, não só para o ponto em que nós estamos, e agora começa aqui a perspectiva estratégica e de mais longo prazo, mas para aquilo que se possa seguir. E aquilo que se possa seguir, acho que é positivo introduzir-nos ao próximo nível de propósito, que é o nível 5, e estamos a ascender, estamos a fazer contagem inversa, portanto começámos no 10, no propósito vital, depois passámos para o 9, propósito circunstancial, propósito narrativo é o 8, de acordo com a minha numeração, vale o que vale. Propósito 7 é o comunitário. O que importa aqui é níveis abrangentes de consciência e impacto e influência. É isto que importa aqui. E, portanto, passamos depois para o 7, propósito comunitário, e agora 6, propósito societário, e agora vamos avançar para o 5º,
que é o propósito humanitário. É o último nível de propósito coletivo antes de entrarmos no propósito evolucionário. Ou no nível, na perspectiva evolucionária. Então, o propósito humanitário é o quê? É mais um dos que, de facto, está a emergir plenamente, com muito mais força agora, muito mais do que já havia, com esta situação do Covid-19. Que é a consciência de que nós, humanidade, somos, de facto, um todo, que nos influenciamos todos uns aos outros, o que fizeram na cidade, naquela pequena cidade, que não é tão pequena assim, mas na China, tem influência em mim, aqui, na minha circunstância, no meu bairro, na minha saúde, nas minhas perspectivas de saúde, no meu ânimo, e portanto, isso faz com que eu deva estar sinceramente preocupado, ou pré-ocupado, nesse sentido, de pré-ocupação, que é uma consideração prévia de que forma é que aquilo que eu faço aqui nas minhas circunstâncias tem impacto nas circunstâncias de outras comunidades, de outros países, de outros pontos no planeta. Os meus hábitos de consumo, de compra, de participação social, de eleição de representantes políticos, de alimentar ou não negócios, de participar ou não em iniciativas. De que forma é que eu estou a fazê-lo? Estou a fazê-lo de uma forma que verdadeiramente honra o melhor dessa consciência planetária de que a humanidade é de facto um corpo, sim, um corpo com mais de 7 bilhões de células, digamos assim, ou de indivíduos que participam desse corpo, mas eu estou de facto a comportar-me de uma maneira que mostra que eu tenho noção do impacto das minhas decisões individuais nesse corpo, ou não? Tudo aquilo que eu possa fazer ou deixar de fazer, o lixo que eu deito para o chão, o que eu posso ou não deixar de comer, de reciclar, de comprar a produtores locais ou não, de todo o tipo de decisões, tudo isso tem um impacto global. Portanto, o nível de propósito humanitário é perceber que o meu bem-estar, a minha autenticidade, a minha verdade, a minha capacidade de produzir significados, a minha capacidade de estar bem com a minha própria consciência enquanto o faço, depende necessariamente da forma como sei, com todas as evidências que já estão disponíveis, como é que isso participa no bem de todos os outros. Isto é uma dimensão ainda mais clara do bem maior. E então passamos para outras dimensões mais transcendentais e mais ascendentes, e passa precisamente pela questão do nível 4, que é a questão do propósito planetário, que é muito simplesmente esta. Aquilo que eu estou a fazer, de que forma é que isso contribui para as necessidades do meu planeta? Eu tenho para as necessidades do meu tempo, da minha era. Será que esta civilização humana é uma civilização verdadeiramente humana? Será que é uma civilização verdadeiramente aderente aos valores daquilo que é ser-se humano? De que forma é que nós estamos a pôr em causa ou a ajudar o nosso planeta? Nós só temos este planeta para viver. Mesmo que peguemos em Marte, em naves espaciais e iremos para Marte, ou decidamos ir para Marte, como o Elon Musk sugere e outros pioneiros dessa descoberta, que eu sou a favor, só que dentro de determinados valores que regem a minha perspectiva, acho que é mais útil podermos considerar, antes disso, viajar a outros territórios, talvez, dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro daquilo que fazemos, do que simplesmente tentarmos produzir tecnologias que nos, entre aspas, ponham fora daqui sem resolver as questões que deixamos para trás. Portanto, esse propósito planetário que nos diz é de que forma é que eu estou ou não a produzir condições que vão melhorar não só eu levar uma vida gratificante, feliz e significativa, eu, como os meus filhos e os filhos dos meus filhos, a continuarmos nesta trajetória, o que é que vai haver para eles? Certo? E de que forma é que isso influencia-me a mim? Eu acho que influencia todos os níveis para baixo. Porque à medida que vamos tendo, por exemplo, em termos de parentalidade, à medida que vamos tendo filhos cada vez mais conscientes, se nós vamos bloqueando a escalada natural nesta escada,
Eles podem, por exemplo, começar-nos a chamar a atenção, e se calhar muitos deles já o fazem, relativamente a hábitos que nós temos que não são os melhores para esta evolução. Podem-nos chamar a atenção das nossas hipocrisias ou das nossas insuficiências e podemos não gostar de ouvir isso. Podem-nos chamar a atenção para coisas que eles já fazem e que nós não fazemos e nós podemos sentir resistências em ser confrontados com essa realidade e ao mesmo tempo, claro, os papéis também se podem inverter. Podemos nós achar que eles têm um nível diferente de facilidade, de privilégio, de oportunidade e que não estão a fazer o uso correto dessas mesmas oportunidades que estão a ter para poderem servir melhor aquilo que nós precisamos, que é criar soluções cada vez mais válidas e cada vez mais inclusivas para podermos, de facto, todas as formas de vida viver em consistência com este planeta. Porque nós sabemos, por exemplo, que se continuar a haver uma taxa de destruição das espécies naturais, como está a haver, coisas bastante negativas podem acontecer para a humanidade, como, por exemplo, se acabarem as abelhas, nós sabemos que se essa espécie se extinguir, que a humanidade vai se extinguir também dentro de pouco tempo, pelo menos é o que dizem as investigações científicas, que não há sustentabilidade da nossa própria vida humana se esta espécie, abelhas, se extinguir. Só para dando exemplo em relação aos riscos dos pesticidas e do modelo de produção capitalista típico, massivo, obcecado pelo lucro, que usa todos os meios para poder espremer até à última gota o máximo de rentabilidade dos recursos, mesmo que isso implique matar, entre aspas, a galinha dos ovos de ouro, que é este nosso planeta Terra, a mãe Gaia que nos sustenta e nos alimenta verdadeiramente a todos. E, portanto, esta consideração do nível 4 do propósito planetário deve estar nas nossas considerações se queremos, de facto, levar uma vida plena, quanto mais não seja, porque isto vai impactar em todos os outros níveis para baixo, como nós já estamos a ter consciência. E a partir daqui vamos entrando aqui em outros níveis que são podem parecer um pouco mais transcendentais, e na verdade são, mas também fazem muito sentido, na minha opinião, considerar em termos daquilo que é o máximo do potencial humano, em termos daquilo, não só daquilo que é a nossa capacidade de facto reconhecer implicações concretas e práticas para a nossa vida, mas também em termos daquilo que são as nossas capacidades de sonhar, de conectar àquilo que os nossos ancestrais, de que várias das filosofias, teorias e paradigmas mais avançados que a humanidade já conheceu, libertou e, entretanto, ou se manteve, ou esses conhecimentos se mantiveram sob a alçada de uns poucos, que tinham condições de os aproveitar, ou esses conhecimentos simplesmente foram ridicularizados, ignorados e tidos como fantasiosos. Mas pronto, se forem fantasiosos, na minha opinião, acho que pode ser importante ler um bom romance, entre aspas, ou criar um bom romance com essas ideias inspiradoras nas nossas vidas, do que simplesmente ceder ao fatalismo, ao pessimismo, ao desespero de outras visões mais estritamente racionais, ou de racionalização, como eu prefiro chamar, porque de racionais às vezes não têm muito, do que simplesmente deixar que a nossa imaginação se una às imaginações, talvez, ou realidades de outras pessoas que de facto tiveram um impacto muito significativo na história da humanidade e na civilização, tal como a conhecemos. E, portanto, este primeiro nível que segue é um nível que eu considero absolutamente vital também de considerarmos, e é o nível do propósito solar. O propósito solar é o propósito que a gente podemos estabelecer aqui no nosso sistema solar, e é um propósito tão simples quanto este. Diz a ciência ancestral que todo o ambiente que existe no cosmos influencia a nossa própria manifestação do nosso propósito, e que o próprio cosmos tem um propósito. E o Sol é, digamos assim, o primeiro entreposto, se quisermos, de expressão desse propósito cósmico que transcende a Terra e que, através desse filtro de energia e que de facto nos energiza a todos, temos um nível de influência absolutamente significativo e decisivo, mas que escapa ao nosso entendimento, ou pelo menos ao entendimento e à cognição convencionais da espécie humana. Agora, e isso tem influência no nosso propósito. O que é que acontece? Neste momento,
várias das perspectivas de elite do conhecimento da humanidade já sabem e estão cientes disto. E não apenas em termos de espiritualidade ou de teorias da conspiração, etc. Nós sabemos que a NASA, por exemplo, e outras agências espaciais, como a Agência Espacial Europeia, monitorizam constantemente a atividade do Sol, porque sabemos que as tempestades solares têm impactos eletromagnéticos no planeta, que podem afetar, nomeadamente, o sistema de satélites. E também sabemos que o lixo, a sucata em circulação à volta da Terra, não é? Dos satélites que orbitam em torno da Terra, tem um impacto, ou pode ter um impacto, ainda se estão a estudar em pleno quais os impactos que isso tem no sistema solar. Porque isso tem influência nas nossas próprias vidas. Imaginem, por exemplo, se as tempestades solares se produzem a um nível que afeta as comunicações, o sistema de telecomunicações baseadas em satélite. Então, e se afetar, como sabe que afeta, o nível de exposição aos raios ultravioleta e à nossa capacidade, a capacidade da pele humana de os processar. Então, e das restantes formas de vida vegetais? O que é que pode acontecer se esse tipo de expressões sair dentro de um nível de homeostase ou de regulação e que faz com que não possamos ter vida? E, portanto, já temos aqui vários exemplos de como, mesmo nas perspectivas mais convencionais, sem complicar, e podemos complicar que a ciência iniciática também estabelece como postulado que há uma relação direta e intrínseca entre a atividade solar, o posicionamento solar, em termos da sua trajetória no cosmos, em termos do posicionamento que tem nas constelações, e quem tem conhecimentos, ou quem estuda astrologia, sabe que é assim. Do posicionamento do Sol, em termos daquilo que se convenciona chamar de constelações, tem um determinado impacto energético de consciência e de evolução da humanidade, diferenciado consoante a constelação do Sol se encontra. E, portanto, tudo isto eu acho que é extremamente importante e útil não deixarmos de ter em consideração que os nossos atos aqui na Terra, neste terceiro calhau a contar precisamente do Sol, têm impacto, inclusive, nessa realidade que é solar, e essa realidade tem impacto em nós. E, portanto, um propósito muito claro que nós todos conseguimos reconhecer ao Sol na nossa ótica individual ou egoísta, se quisermos, é que sem luz não há vida neste planeta. Portanto, tudo aquilo que nós façamos aqui, em termos de decisões, e aqui, obviamente, em termos de impacto massivo, tem muito a ver com as decisões coletivas que tomamos, tem muita e forte ligação à questão do Sol. Em ligação com este nível, pois há outros, em ligação com todos os níveis, porque estão na escada, mas há um nível que está intimamente ligado com este, que é o nível de propósito galáctico, que é o nível número 2 aqui na minha escala de propósito, que está na perspectiva evolucionária. E o nível de propósito galáctico, o que é que as grandes filosofias da humanidade nos dizem? Disseram-nos que, da mesma forma como nós existimos e temos estações do ano, também as galáxias, e neste caso a Via Láctea, têm estações de manifestação, consoante o seu movimento, e a ciência também já chegou aqui, que as galáxias estão em constante movimento. Estima-se que neste momento a galáxia, ainda não há certezas absolutas, mas está em expansão. E, portanto, a galáxia estando em expansão, como o próprio universo, o próprio cosmos, que é o último nível de propósito cósmico, portanto, podemos já relacionar, e eu vou já introduzir aqui estes dois níveis, propósito galáctico e propósito cósmico. O que dizem as grandes filosofias ancestrais é muito semelhante à teoria do Big Bang com um extra. A teoria do Big Bang diz que o universo explodiu, estava concentrado num ponto, e que depois explodiu e continua-se a expandir desde então. Se não me estou a enganar. O que as teorias ancestrais dizem, nomeadamente a filosofia hindu, é que o universo em ciclos, em macrociclos, megaciclos, que nem conseguimos imaginar a sua amplitude em termos da nossa experiência humana, mas que se medem em bilhões de anos e em milhões de anos, o universo
comporta-se de uma forma muito semelhante a uma respiração. Portanto, ele inspira e amplia-se e depois expira e contrai-se de volta ao ponto de onde saiu. Portanto, basicamente, o universo, de acordo com a teoria, a cosmologia hindu, o que vai acontecer é que ele vai expandir-se até um ponto máximo e depois vai voltar a contrair-se. E, portanto, a nossa galáxia participa deste movimento e nós poderemos entender que, sendo o Sol uma estrela que pertence à Via Láctea, estando nós na Via Láctea, isto também tem influência. A sabedoria ancestral o que diz e a teoria astrológica o que diz é que existem impactos, efeitos contados através das narrativas e dos mitos que existiram em toda a história da humanidade e que são contados e recontados e apresentados em diferentes perspectivas, ou pelos hindus, ou pelos gregos antigos, ou pelos astecas, ou pelos maias, ou pelos egípcios e outras civilizações que já existiram, e algumas podemos ou não argumentar que existiram, como os atlantes, ou os lemurianos, etc., que essas narrativas, essas mitologias, o que nos transmitem é temos impactos muito concretos, porque essas forças cósmicas orientam, tanto quanto influenciam, são agências superiores à atividade humana e agências que codeterminam, juntamente connosco, com o nosso arbítrio humano, que é um arbítrio parcial, determinam, lá está, o nosso propósito, determinam os nossos níveis de propósito, a forma como subimos e descemos nas escadas e a forma como as coisas acontecem ou não acontecem. Portanto, nesta ciência e a arte de estabelecimento do significado, estes dois níveis, o nível do propósito galáctico e o nível do propósito cósmico, são absolutamente significativos. E é esta a escada que eu tenho para vos apresentar. Em termos muito práticos, a questão é: todos estes níveis convocam, mobilizam e alavancam, eu acredito, o melhor do que é sermos humanos e o melhor da resposta às dúvidas muito concretas que muitas das vezes nós temos. Então, mas qual é o meu propósito? O que é que eu estou aqui a fazer? Não é? E depois as teorias convencionais apontam muito para busca a confluência dos teus interesses, dos teus talentos, das necessidades do mundo, não é? Do que é que o mundo retribui, do que é sustentável materialmente, do que é que o mundo remunera, o que é que o mundo está disposto a pagar-te para que tu faças, do que é que o mundo pode ou não precisar mais nesta altura, não é? Quais é que são as tuas aspirações, quais é que são os teus sonhos, o que é que em criança querias fazer ou não querias, quando te confrontavas com a vida naturalmente, sem te serem, entre aspas, impingidas teorias, narrativas, crenças sobre como é que devias comportar ou não devias comportar. Antes de seres aculturado, quais é que eram os primeiros sinais da tua verdadeira essência, da tua verdadeira natureza? O que é que te inspirava verdadeiramente? O que é que te dá, o que é que ainda agora te emociona, te dá vontade de chorar? O que é que te dá o que é que te dá aquele fogo por dentro? O que é que te dá aquela energia, aquela vontade de ir mais além? E que tu umas vezes podes reprimir, outras vezes podes abraçar. O que é que faz com que verdadeiramente tu continues a achar que há, e sabes disso, que há muito mais para ti do que aquilo que tu tens vivido. Que há muito mais à tua espera do que aquilo que tens encontrado. E de que há muito mais para ser criado a partir daquilo que tu já sonhaste e daquilo que ainda podes vir a sonhar. E estas são as dimensões mais convencionais. Podemos lhe chamar N nomes, não faltam teorias. E eu já li, como vocês podem ver aqui atrás, isto não é nada, imensos livros sobre todo o tipo de perspectivas, de teorias. Estou agora aqui a ver um atrás de mim, o Start With Why, que diz que temos fundamentalmente um rácio dourado do propósito, em que no centro temos o quê, depois temos o como, e depois temos... Não, no centro temos porquê, depois temos o como, e depois temos o quê. E o que serão as atividades, o como serão as competências ou as skills, as capacidades que permitem realizar essas atividades, mas todos devem estar vinculados a um porquê central, não é? Depois temos aqui o Mastery do Robert Greene, que diz que, por exemplo, queremos olhar para
a nossa tarefa de vida. Porque a nossa tarefa de vida é aquilo que eu chamaria de missão, não é? O tal projeto de arco longo, o tal propósito narrativo na minha escada, no meu esquema. E como é que essa tarefa de vida nos vai permitir criar mais do que descobrir, criar o caminho que de facto queremos trilhar para construir esse legado, para com as nossas próprias mãos, entre aspas, construirmos então esse elogio fúnebre de que valeu a pena termos estado nesta dimensão. E dei aqui dois exemplos, podia dar, e posso citar um outro que está aqui atrás de mim, também um terceiro que eu gosto imenso, que é o Novo Mundo de Eckhart Tolle, que é um livro absolutamente extraordinário, que de facto nos devolve à base, nos convida a entrarmos, a considerarmos primordialmente e antes de qualquer outra coisa a base que eu comecei nesta aula, a base da presença, da atenção plena, e que eu fundamentalmente na minha prática pessoal e naquilo que eu recomendo são três os níveis fundamentais. O primeiro nível é o da sensação da energia vital. Simplesmente sentirmos que sentirmos a energia vital que nos corre nas mãos, no corpo, nos pés, em todo o corpo. O segundo nível pode ser a atenção na respiração. Termos atenção consciente no ato que se produz através de nós, mas que não é da nossa deliberação, que é o ato de respirar. E a terceira é a dimensão de observar sem pensar, de darmos o benefício da existência, por estranho que isto possa parecer a algumas mentes, darmos o benefício da existência, inclusive aos objetos que nos rodeiam. Mas a tudo aquilo que nos rodeia, seja pessoas, animais, seres vivos, plantas, a tudo. Considerarmos a sua dimensão intangível, não corpórea, o seu espaço, a sua energia também, sem a rotularmos mentalmente, sem querermos definir as coisas com a energia seca da mente, a espada da mente, que tantas vezes pode servir para cortar e abrir caminho, como pode servir para matar, inclusive, os melhores sonhos que existem em nós. Meus queridos, eu não estou a ver aqui muita gente em direto, mas é normal, eu tenho tido uma existência neste tipo de transmissões muito hermítica, portanto não tenho feito aqui mais aulas, isso vai mudar, vou passar a fazer muito mais aulas online, e portanto não estou a ver aqui questões que possam haver, não estou a ver aqui nada mais além desta transmissão, e sim, tenho aqui umas almas interessadas a ver, mas se me colocarem questões, eu vou ou respondê-las aqui, e podem ser questões, podes deixar a tua questão depois, não tens de colocar a questão agora, podes me enviar por mensagem, ou podes me enviar por e-mail para o julio@julioborroco.com, e eu vou responder às tuas questões em futuras aulas. E se achares que me queres ter do teu lado num acompanhamento individual, numa sessão individual ou num processo individual, eu terei todo o gosto em estar presente nesse teu acompanhamento. Por hoje é isto. A aula está concluída. É a escada do propósito. A escada do propósito tem estes 10 níveis e eu vou... acho que a câmara vai aparecer ao contrário, portanto não dá muita sorte, mas eu vou voltar, vou recapitular. Portanto, temos, e agora de cima para baixo, temos o nível do propósito cósmico, propósito galáctico, propósito solar, propósito planetário, propósito humanitário, propósito societário, comunitário, propósito narrativo, entramos na visão, na perspectiva individual, propósito circunstancial e o propósito vital. Estes 10 níveis são os 10 níveis da escada e são esses níveis que vão fazer com que, na minha opinião, tenhamos a capacidade de integrar as diversas camadas, as diversas perspectivas, os diversos pontos de vista e, num determinado momento, termos essa flexibilidade para perceber de que forma é que podemos fazer a diferença e podemos contribuir com o que somos em todas as suas dimensões. Talentos, dons, interesses, gostos, inclinações, sonhos que emergem, perspectivas, necessidades. Tudo isso vai cada vez mais confluir-se para fazer a diferença nos momentos em que verdadeiramente importar com o uso desta escada e da forma como podemos subir e descer através dela.
Meus queridos e queridas, muito obrigado pela vossa atenção, por terem estado aí, pelos que tiveram, pelos que não tiveram e que vão estar adiante. Muito em breve vai vir uma nova aula, aliás, muito em breve é já amanhã. Amanhã vou-vos falar sobre o triângulo do propósito. O triângulo do propósito vai ser muito mais prático do que esta aula, que esta aula é uma aula de paradigma, de perspectiva, é uma espécie de sistema operativo para pensarmos em propósito. E amanhã vamos ter uma visão de articular a nossa mira e o nosso ponto para libertar então poder pessoal, poder individual, trilhar o caminho que queremos trilhar nas nossas vidas para e pelo propósito. Meus queridos, beijão enorme, fiquem bem. Tchau, tchau. Até amanhã.